Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio. Hoje a gente vai fazer a apresentação de um júri simulado, tá? Com o caso Os Exploradores de Caverna, tá? Eu peço que todos que estão aqui no local, vocês podem ser sorteados para fazer parte desse julgamento, tá? A única função de vocês é atender às determinações da nossa juíza aqui, tá? Ela vai orientar o que vocês deverão fazer. E caso vocês sejam sorteados, caso vocês sejam escolhidos para fazer parte do conselho de sentença, é só ficar nessa cadeira, nessas cadeiras aqui ao lado, tá? É bem tranquilo. O que o jurado vai ter que fazer? O jurado simplesmente vai ter que ouvir atentamente ao caso e ao final proferir a sua decisão, tá? Eu espero que todos gostem, tá? Esse júri simulado é feito com acadêmicos de direito do 10º, do 8º e do 6º período da Faculdade Dom Bosco, tá? Com a coordenação do professor Ronaldo e minha, professor Jorge Haddad. Boa noite a todos. Este juízo cumprimenta todos os presentes e declara instalados os trabalhos preparatórios da sessão de julgamento do Egrégio Tribunal do Júri Simulado da Faculdade Dom Bosco da Comarca de Cornélio Procópio. Determina ao senhor escrivão que verifique a urna e o nome dos jurados que foram sorteados. A verificação da urna já foi realizada. Senhor escrivão, as cédulas estão devidamente conferidas? Sim. Proceda então, senhor escrivão, a chamada nominal dos jurados. Antes eu peço, por gentileza, que os jurados, por favor, que forem chamados, apenas levantem-se, digam presente e sentem-se novamente. Nós diremos nome por nome, com base no sorteio, e caberá a cada um, na medida em que for chamado, apenas se levantar, dizer presente e voltar a sentar novamente até segunda ordem. Por gentileza. Rubiane Brock. Jonathan David de Castro. Maria Marques de Souza. Rafaela de Lima Rezende. Nelson Roberto Catucci. Presente. Alessandro Almeida Rubac. José Alves Rodrigues. Eduardo Verônica. Bruna Fonseca Alves. Shirley Aline de Pato. Caio Moraes Camacho. Tamara de Oliveira Leôncio. Aos jurados que forem sendo chamados, apenas levantem-se, digam presente e voltem a se
Sentar. Tamara de Oliveira Leôncio. Cleiton Luiz Braga. Gabriel Bueno Rodrigues. Érica Oliveira. Valdineia Santos. Donizete Júnior. Presente. Maria Eduarda Padilha. José Henrique Soares. Presente. Jonathan Botelho. Ana Paula Vilar. Augusto Pérez Marcos. Adriano Fernandes Cavaleiro. João Walter Castro. Achei um só melhor. Tendo comparecido o número suficiente de jurados, declaro aberta a sessão de julgamento pelo plenário Tribunal Simulado da Faculdade Dom Bosco da Comarca de Cornélio Procópio. Aos jurados faltantes, que apesar de devidamente intimados, não apresentaram qualquer tipo de justificativa pela sua ausência perante este egrégio tribunal, aplico-lhes multa consistente em um salário mínimo vigente atualmente no país. Determina o oficial de justiça que apregoe as partes. Será submetido a julgamento o processo número 2022-8160075, tal em que é autor o Ministério Público do Estado do Paraná e réu o Sr. Marcelo Firmo de Macedo, acusado da prática do crime de homicídio previsto no artigo 121, caput do Código Penal. Atuará como promotora de justiça doutora Nayara Gabriela dos Santos. Doutora Caroline Emanuele de Queiroz. E como assistente de acusação, doutora Milene Beatriz Alves Oliveira e doutora Ludmila Simões Roca da Silva Medeiros. Como defensores do réu, os doutores Abner Juan Recadelo Amaral, doutor Emerson Aparecido Pereira dos Santos, doutora Luana Domingues Ferreira e doutor Alex Calandro da Silva. Boa noite aos doutores, acusação, defesa. Determina o senhor oficial de justiça que providencia a entrada do réu ao plenário juntamente com o apoio da Polícia Militar. Primeiramente, gostaria de indagar aos policiais que fazem a segurança do local se existe a necessidade do uso de algemas durante a realização de julgamento. Não. Bom, considerando então o disposto no artigo 474 do Código de Processo Penal, parágrafo 3º, pelo qual não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes, eu autorizo então a retirada do uso de algemas ao réu.
Por gentileza, qual o seu nome completo? Marcelo. Qual que é a sua idade, Marcelo? 21? Marcelo, o senhor tem advogado? Sim. Doutora Luana? Abner, doutor Emerson e doutor Alex. Pode tomar o seu assento, Marcelo. A seguir, então, nós procederemos com o sorteio de 7 jurados. Então, daqueles dos quais foram chamados, serão sorteados 7 jurados dentre os aqui presentes que vão compor, vão formar o conselho de sentença. Desde já, eu quero advertir a todos os jurados e também os aqui presentes que não poderão servir no mesmo conselho de sentença marido e mulher, ascendentes, descendentes, sogro e sogra, genro e nora, irmãos, também não podem servir, cunhado durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta, com enteado. Não poderão servir também jurados que tiverem parentesco comigo ou com algum dos promotores de justiça ou com os advogados, também com os réus ou com a vítima, e especialmente os que tiverem algum interesse particular na causa que está sendo aqui julgada, seja também como amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma das partes. Advirto-os ainda que depois de sorteados, os senhores jurados não poderão se comunicar com o outro, sob hipótese alguma, especialmente telefone celular, nem manifestarem a sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão imediata do conselho de sentença e também de aplicação de multa de 1 a 10 salários mínimos. Esclareço que poderão, sempre que necessário ou tiverem alguma dúvida, dirigir-se a palavra à minha pessoa. Esclareço ainda que os jurados que forem sendo sorteados apenas levantem-se, mantenham-se em pé e aguardem no local até a minha determinação para tomar o seu lugar no conselho de sentença. Vocês verão aqui que eu vou chamar o nome e eu vou perguntar à acusação e à defesa se aceita ou se recusa. Então aguarde que você, jurado que for chamado, receberá a minha orientação. Se você vai ser um dos 7 jurados que vai compor o conselho de sentença ou se você não será um dos jurados que vai compor o conselho de sentença. Esclarecidos? Vamos lá então, escrivão. Na medida que eu disser o nome, apenas levante. Ana Paula Vilar. Diga a acusação se aceita. Diga a defesa se aceita. Pode o jurado tomar o seu assento no conselho de sentença. Rubiane Broche. Diga a acusação se aceita. Diga a defesa se aceita. Rubiane, pode tomar o seu lugar no conselho de sentença. José Alves Rodrigues. Diga a acusação se aceita. Diga a defesa se aceita. Senhor José, pode tomar o seu lugar no conselho de sentença. Jonathan David de Castro. Diga a acusação se aceita. Diga a defesa se aceita. Senhor Jonathan, o senhor foi recusado, pode se sentar novamente. Muito obrigada. Eduardo Veron. Diga a acusação se aceita. Diga a defesa se aceita. Senhor Eduardo, pode tomar o seu lugar no conselho de sentença. Rafaela de Lima Rezende. Diga a acusação se aceita. Diga a defesa se aceita.
Rafaela, pode tomar o seu lugar no conselho da sentença. Bruna Fonseca Alves. Diga a acusação se aceita. A senhora foi recusada. Pode se sentar novamente. Caio Moraes Camacho. Diga a acusação se aceita. O senhor foi recusado. Pode se sentar novamente. Nelson Roberto Catuz. Diga a acusação se aceita. O senhor foi recusado, pode se sentar novamente. Tamara de Oliveira Leôncio. Diga a acusação se aceita. Diga a defesa se aceita. Senhora Tamara, pode tomar o seu lugar no conselho de sentença. Cleiton Luiz Braga de Camargo. Diga a acusação se aceita. Diga a defesa se aceita. Pode tomar o seu lugar no conselho de sentença, Sr. Cleiton. Sete jurados, então, foram selecionados. Nesse momento, nós vamos ficar em pé para tomar o compromisso dos senhores jurados. Eu quero convidar todos os presentes para ficarem em pé para o compromisso, inclusive os senhores jurados. Antes, esclareço que, após a realização desse compromisso, os jurados, ao serem chamados nominalmente, um a um, devem responder assim no prometo. Eu peço à senhora escrivã, por gentileza, que apenas faça uma estrela, um sinal ao nome de cada jurado, por favor, que aqui se encontra presente. Eu vejo então a senhora Rubiane, o senhor Cleiton. Pode iluminar aqui, ó, a fim de que nós possamos manter o controle, então, ó. Aqui se encontra no conselho de sentença o senhor Cleiton, logo ao lado da senhora Tamara. Os senhores podem ir falando o nome completo para nós anotarmos aqui. A Rubiane, a senhora Rubiane, a senhora Rafaela, senhor José Alves e o senhor Eduardo Veroni. Então, quem está compondo o conselho de sentença é a senhora Tamara, o senhor Cleiton, o senhor Eduardo, o senhor José, a senhora Rafaela, a senhora Rubiane e Ana Paula Vilar. Formado o conselho de sentença, então, nós vamos proceder agora com a tomada de compromisso. Ao final da frase que eu vou ler, ao final do compromisso, a frase que os senhores devem dizer ao eu ler o nome dos senhores é: assim prometo. Senhores jurados, eu, doutora Isabela Quero Veloso, juíza de direito desta comarca, em nome da lei e na qualidade de Estado juiz, consigo-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a íntima consciência e principalmente com os ditames da justiça e da moral. Ana Paula Vilar. José Alves Rodrigues. Rafaela de Lima Rezende. Rubiane Broche. Cleiton Luiz Braga de Camargo. Eduardo Veroni Alves da Silva. Tamara de Oliveira Leôncio. Podem todos assentar-se.
dispensados os jurados não sorteados por este Conselho de Sentença, mas se quiserem assistir ao julgamento, são todos muito bem-vindos. Eu determino ao oficial de justiça que entregue cópia da decisão de pronúncia aos jurados e eu concedo aos jurados, portanto, o tempo de 2 minutos para a leitura da peça processual. Lembrando que, por se tratar de uma questão pedagógica aqui, alguns atos nós não faremos exatamente como eles são feitos num tribunal de júri de verdade mesmo, né, quando há um crime doloso contra a vida. A decisão de pronúncia é só uma folha ou eles vão ler a pronúncia? É só uma folha, tá? Então, isso é só uma simulação, mas vocês podem estar entregando, tá? Pode estar entregando para os jurados, eu vou conceder esse tempo de 2 minutos, então, como se de fato os jurados estivessem lendo a decisão de pronúncia que foi prolatada ali pelo juiz. Em respeito ao disposto da lei criminal, nós vamos estar concedendo este tempo. Considerando então estarem os jurados cientes do teor da sentença de pronúncia, será iniciada a instrução criminal em plenário. Determina então a senhora escrivã que proceda a leitura. Pode retirar tanto os senhores jurados já a pronúncia. A senhora escrivã vai dar lendo a denúncia para todos. Segundo restou-se, devidamente apurado nos inclusos autos de inquérito policial, no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 5 horas da manhã, um grupo da Sociedade Brasileira de Exploradores Amadores de Caverna resolveu fazer uma expedição numa das cavernas da região, na área rural, remota e isolada do município de Cornélio Procópio. Fazendo parte da referida expedição, o ora denunciado Marcelo de Firmo Macedo, os outros já condenados, juntamente com a vítima Roger Pereira Santana. Assim, segundo das investigações, o denunciado e a vítima, na hora e datas supramencionadas, adentraram a caverna chamada Perigosa, e logo após houve um repentino deslizamento de pedras e terra, o que, por sua vez, obstruiu de forma total a saída do local. Ressalta-se que no 20º dia que já estava naquele local, ou seja, no dia 20 de janeiro de 2022, os exploradores conseguiram contato via rádio transmissor com a equipe de resgate, sendo-lhes informado que o resgate só se daria em 10 dias, caso houvesse boas condições climáticas. Após essa e outras informações, temos que a vítima, o Sr. Roger, sugeriu a morte de um dos exploradores para a sobrevivência de todos os demais, e ainda que a sorte fosse tirada entre eles, por meio de dados, o que num primeiro momento teria sido recusado pelos demais exploradores. Contudo, posteriormente, após contatar as equipes de resgate e algumas reflexões, resolveram acatar a proposta de Roger.
veio a ocorrer que, antes de arremessassem os dados, a vítima Roger desistiu da ideia e veio a sugerir que se aguardassem por mais uma semana para se adotar a drástica solução, o que não foi aceito pelos denunciados. Posteriormente, a sorte foi tirada através dos dados e a vítima Roger foi o sorteado para ser sacrificado para a sobrevivência dos demais do grupo. Assim, os denunciados, de maneira livre e consciente, plenamente cientes da ilicitude de suas condutas, com a inequívoca vontade de matar, ânimos necante, desferiram um golpe, ação contundente com pedra ou outro instrumento contra a cabeça da vítima, região orbital, o que foi a causa eficiente de sua morte, lhe causando traumatismo craniano e morte instantânea. Após, teve partes do seu corpo consumido pelos denunciados, conforme as lesões descritas no auto de necrópsia, folha 65, item 9.6. Salienta-se que o resgate ocorreu após 12 dias da data do contato com a equipe e do homicídio de Roger, ou seja, 32 dias após adentrarem a caverna. Estando todos cientes do teor da denúncia, nós vamos proceder então com a instrução criminal em plenário, iniciando a oitiva das testemunhas que foram arroladas pelas partes. Aqui eu quero fazer uma observação, também por uma questão pedagógica, por tratar-se de um júri simulado na faculdade. Caso fosse um júri criminal, as testemunhas a serem ouvidas, elas não ouviriam umas às outras. Então, a lei dispõe lá no artigo 460 que as testemunhas seriam recolhidas num lugar onde umas não poderiam ouvir o depoimento das outras. Mas aqui nós não faríamos isso. Então, as testemunhas, vocês vão ver que elas vão estar aqui na presença, elas vão continuar no anfiteatro conosco. Mas isso não é o disposto na lei, mas simplesmente porque é uma atividade pedagógica da faculdade. Então, nós faremos isso, mas na vida prática não é assim. Então, aqui, nós vamos proceder, então, iniciando com a oitiva das testemunhas. Eu indago, primeiramente, a acusação, se tem testemunhas a serem ouvidas em plenário. Eu indago a defesa, se tem testemunhas a serem ouvidas em plenário. Eu vejo aqui pelo teor da denúncia, as testemunhas que foram arroladas. Eu vi uma testemunha arrolada pela acusação, vocês me corrijam por gentileza caso eu esteja errado. Vi também uma testemunha arrolada pela defesa. A testemunha iniciar então pela testemunha arrolada pela acusação é o engenheiro. É isso mesmo, doutores promotores? Tá ótimo, então. Eu determino então o senhor oficial de justiça que conduza a referida testemunha, o senhor engenheiro, para ser ouvido em plenário. Boa noite, senhor engenheiro. Caso o senhor queira pegar também o microfone, acho que fica melhor, né, para todos nós te ouvirmos. Faça um teste, por favor. Pode falar som, pode falar o teu nome para todos nós. Boa noite, meu nome é Jaime. Jaime é o teu nome? Fala o teu nome completo para nós, Jaime. Jaime Locha Mitter Neto. Qual que é a tua profissão? Engenheiro civil. Engenheiro civil. Senhor Jaime, o senhor tem amizade íntima ou inimizade com alguma das partes que lhe impeça de dizer a verdade? Não. Não? Dessa forma, assim sendo, desde já, fica o senhor então prestado o compromisso de dizer somente a verdade. Caso assim não o faça, omita a verdade, advirto desde já que o senhor poderá ser indiciado, inclusive processado e condenado por crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso, seu Jaime? Sim, estou. Tudo bem, então. Eu passo a palavra para a acusação para eventuais questionamentos. Boa noite. O senhor poderia dizer
dizer há quanto tempo você trabalha com dinheiro? 20 anos. E o senhor, como foi que eles te solicitaram para averiguar esse desligamento? A data? Mais ou menos. Como Vamos assim? supor. Quando? Que dia, assim? Um dia certo, eu não estou lembrado. Mas quantos dias antes do acontecimento, o senhor lembra? Acontecimento, eu acho que uns 3 dias, 4 dias. E o senhor conseguiu algum contato com os exploradores? Sim, E como o senhor conversava com ele? Tipo assim, tinha alguma brecha na caverna, alguma coisa assim, que você conseguiu comunicar? sim, através de um rádio comunicador, conseguiu passar um fio por lá. A gente ficou sabendo que eles também levou um rádio. Mas o senhor conseguiria dizer quanto mais ou menos de diâmetro, qual o tamanho que era essa brecha? Era bem pequena, era só para passar o fio mesmo. Não passava nenhum alimento, né? Nada. Não, Somente isso. A acusação tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Passo a palavra para a defesa para eventuais questionamentos. Boa noite, tudo bem? meu novo, beleza? A primeira pergunta do senhor hoje é: quando o senhor entrou em contato com os exploradores, qual foi a primeira coisa? Não A primeira entendi. coisa que eles perguntaram ao senhor, quando o senhor entrou em contato com eles. O tempo daí que eu consegui resgatar ele, não. E o que o senhor disse? Qual foi a resposta? Minha resposta era 10 dias, se não houvesse mais deslizamento. Tá, só para deixar claro, esse contato foi no 21º dia. 20º dia. 20º dia. Então ele teria que ficar mais 30 dias no total, até serem resgatados. Sim. Ok. Depois desse primeiro contato que os senhores tiveram, o contato continuou ou ele foi o único? Foi o único. Por quê? Da minha parte, foi o único que eles não queriam mais conversar comigo. E depois a gente tentou mais contato, não conseguia. Tá. E quem conversou com o senhor? Roger, O Roger. Obviamente o senhor perguntou como ele estava. O senhor perguntou como estava a situação dentro da caverna. no momento nenhum. Perguntou. A sua impressão na conversa com o Roger, o que passava? Desespero. Tem mais perguntas, Letícia? Defesa tem mais perguntas? Não. Os jurados também podem fazer perguntas, tanto para as testemunhas quanto também para o réu, quando for feito o interrogatório. A lei pede que os jurados façam perguntas por intermédio do juiz presidente. Mas nesse momento, eu vou pedir e abrir para eles, caso eles queiram também fazer perguntas para o engenheiro que trabalhou nessa obra do deslizamento, desse caso no qual está sendo submetido neste tribunal. Como é uma questão pedagógica, eu vou abrir que, caso os jurados tenham perguntas, que o façam diretamente para o engenheiro, diferente de um tribunal de júri, no qual o juiz-presidente poderia oportunizá-los a talvez fazer anotações que o oficial de justiça ou o escrivão, através, conduziria para que o próprio juiz perguntasse. Então, eu gostaria de saber por parte dos jurados se ao engenheiro possuem questionamentos, alguma pergunta que gostaria de fazer. Não? Então, o juízo tem algumas perguntas, seu Jaime, tá bom? Seu Jaime, eu vi ali que a defesa perguntou para o senhor, que o senhor trabalhou nessa operação. Foi isso mesmo, né? O senhor trabalhou nessa operação de resgate desse pessoal da caverna. Isso. Quanto tempo que durou esse trabalho de resgate? O senhor lembra? Conseguiu a comunicação com eles no 20º dia. E a gente conseguiu salvar eles no 32º dia. No 32º dia que vocês conseguiram salvar eles. Isso. E no 20º que conseguiu contar.
Isso. E esses 20 dias eles estavam lá nas cavernas, na caverna. Sim. E nesse 20 dias que eles estavam lá na caverna, seu Jaime, vocês já estavam trabalhando? Ou vocês, o senhor lembra? Se vocês ficaram sabendo desde o primeiro dia? Já sim. Já? Estava trabalhando, mas daí como houve mais deslizamento, acabou complicando a situação. Houveram mais deslizamentos. E esse foi o motivo de não conseguir salvar eles antes? Sim, porque muitos funcionários meus acabam morrendo também. Outros funcionários acabaram morrendo. E é por isso que o resgate demorou. Isso. 32 dias para poder resgatar. Isso. E o contato foi o senhor mesmo que teve com um dos exploradores? Sim. O senhor se lembra de ter feito contato com mais de um explorador ou apenas com um? No momento só com o Roger. O que o senhor está se lembrando foi só com o Roger, que foi o que o senhor respondeu para a defesa, que se lembra que o estado dele era de desespero. Sim. O senhor lembra de alguma coisa que ele te perguntou ou só dessa pergunta de quanto tempo que ia demorar para poder resgatá-los? Aí depois ele perguntou se tinha médico, pessoas que ele queria conversar. Ele pediu outros tipos de suporte. E o trabalho de vocês é do governo, é do Estado? Isso. E foi oferecido algum outro suporte? Que o senhor se lembra? Se o senhor não se lembrar, não tem problema também. Não me lembro. O senhor não se lembra. Só se lembra do trabalho de vocês mesmo. Tudo bem, o juízo está satisfeito. Seu Jaime? Obrigada, viu? Eu determino, então, a condução da testemunha pelo oficial de justiça. Pelo que eu vi da denúncia, senhores promotores, então a testemunha arrolada pelos senhores foi o engenheiro, né? Agora a próxima é a testemunha arrolada pela defesa, é isso mesmo? Tá ótimo, então. Eu quero determinar agora a condução pelo oficial de justiça da testemunha arrolada pela defesa. Dr. Joseph. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Antes de passar para a defesa que arrolou o senhor. Qual o seu nome completo? Joseph. Joseph. Qual que é a sua profissão, doutor? Médico. O senhor é médico. Doutor, o senhor tem amizade íntima ou inimizade com alguma das partes que impeça de dizer a verdade? Não, senhor. Tá ótimo, eu vou tomar o seu compromisso então. Fica o senhor desde já prestado o compromisso de dizer somente a verdade, caso assim não faça, ou omita a verdade, advirto desde já que o senhor poderá ser indiciado, processado e até mesmo condenado por crime de falso testemunho. O senhor está ciente? Sim. Tá ótimo. Eu vou passar então inicialmente a palavra à defesa, que foi quem arrolou o senhor. Passo a palavra à defesa para eventuais questionamentos. Boa noite, doutor. Boa noite. Vou esclarecer aos presentes aqui no plenário, agradeço a acusação pela arguição. Houve uma troca de jurados aqui e a acusação arguiu isso, né? Por questões pedagógicas, nós vamos conduzir assim mesmo, né? A jurada que estava presente precisou se ausentar, né? Isso teria consequências jurídicas, aplicações de multa. Isso, na vida prática, não poderia acontecer. A gente sabe que acontece em intempéries, mas existe uma seriedade muito grande dentro do tribunal de júri.
Então, por questões pedagógicas, o juízo não vai proceder com a aplicação de multas, até porque aquelas multas que, inclusive, apliquei para os faltantes também não são reais, por tratar-se de um juízo simulado de uma faculdade, né? Mas, nesse caso, também esclareço aos aqui presentes que, por tratar-se de questão pedagógica, está tudo bem, inclusive o coordenador estava ciente, né, doutor? Muito obrigada pelos esclarecimentos, bem como muito obrigada pela percepção aqui da acusação, que arguiu a troca, tá? Vamos passar tranquilo por tratar-se de uma função pedagógica. Vou retornar aqui, então. Doutor, o senhor pode falar um pouquinho mais perto, eu acho que o microfone é mais baixinho. Tudo bem. Tá bom? Obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Bem. Doutor José. O senhor entrou em contato com os exploradores? Sim. O que o senhor conversou com eles? Nossa equipe foi chamada no local no 20º dia, depois que se estabeleceu o contato via rádio com a equipe dos espeleólogos que estavam na caverna. Foi falado com o senhor Roger, que era o líder dos espeleólogos, e ele fez a seguinte indagação para a equipe médica. A questão foi a seguinte: ele perguntou quantos dias uma pessoa em jejum duraria, sobreviveria. E a resposta da equipe médica foi que uma pessoa, em média, sobrevive de 20 a 30 dias no jejum. Um jejum prolongado de 20 a 30 dias. E uma pessoa com o biotipo do réu levaria quanto tempo, mais ou menos? Olha, esses dados, não existem estudos a esse respeito, porque não se consegue deixar alguém em jejum, privado de alimento, para poder fazer um estudo. Então, os estudos, esses dados que eu passei para o senhor, de 20 a 30 dias, são dados de pessoas que sobreviveram ao jejum prolongado por algum motivo. E não são dados, são relatos, né, de pessoas que sobreviveram a essa situação. Então, o que se sabe é que depende muito do estado nutricional do indivíduo. Pessoas mais bem nutridas conseguem sobreviver um tempo maior. Existem outros fatores também, equilíbrio emocional, ânsia pela vida de cada um, como cada um vai se comportar numa situação extrema dessa. Mas, sem dúvida, o estado nutricional é um fator determinante também para a longevidade desse período. Então, a gente poderia dizer que o réu estava afetado em suas faculdades mentais. Eu não diria afetado, eu diria assim, que o jejum prolongado ele provoca algumas alterações cognitivas. Muito tempo em jejum, começa a ter uma diminuição das funções cognitivas, começa a ter uma sonolência maior, um estado mais de letargia, de lentidão. Então, afeta nesse sentido. Então, que pudesse alterar o estado mental, assim, se transformar no estado mental. Mas altera mais no sentido da pessoa ficar mais lenta, mais sonolenta, mais apática, nesse sentido que são as alterações. Doutor, os autos dizem que alguém sugeriu a ideia de se sacrificar porque tiveram essa questão e era contato externo diz que haveria uma possibilidade de sobrevivência se isso eles fizessem. Qual que é a probabilidade de eles sobreviverem diante disso? Olha, como eu disse, em média de 20 dias. De 20 a 30 dias, são situações extremas, possibilidades remotas de sobreviver a esse jejum tão prolongado de alimentos. O que foi nos indagado na equipe médica, é que se eles se alimentassem de carne humana, quais seriam as chances de sobreviver até efetuar o resgate. E a resposta da equipe médica, com um pouco de relutância, foi que se eles se alimentassem, as chances seriam maiores de sobreviver. Tem mais perguntas, Letícia? A defesa tem mais perguntas? Eu passo a palavra para a acusação para eventuais questionamentos.
formado, qual a sua especialização? Médico da família. O senhor, no momento que chegou, juntamente com a equipe de especialistas, foi passado para o senhor qual é a situação? Nós não tivemos acesso a imagens, porque foi aberto, a fenda foi aberta pequena e não é possível visualizá-los dentro da caverna. O que o Roger, na nossa conversa, que o Roger passou, foi que a situação deles era uma situação extrema, de muitos já sem forças, com muito poucas energias, já estavam há 20 dias sem se alimentar. Algumas pessoas já estavam em situação crítica, desidratadas, e algumas outras situações. Não foi feita nenhuma análise através do rádio que eles comunicaram com vocês? Não havia essa possibilidade. Só o relato deles mesmo, passando essas informações para a equipe. O senhor acha que o canibalismo é mais frequente entre serial killers ou criminosos comuns? Olha, essa resposta eu não consigo te dar. Doutora, acho que essa pergunta não cabe a ele a responder, pois não agrega nesse tribunal. Eu reformulo a minha pergunta. Apesar dele ser médico, ele teve que estudar para ele saber se o canibalismo era comum ou não. É uma pergunta muito simples, nada difícil de responder. Doutora, eu agradeço. Em razão do doutor Joseph não ter se posicionado e também agora a promotora ter reformulado, eu entendo, doutor, e agradeço o seu pedido de indeferimento. Eu acredito que a pergunta da promotora é pertinente, talvez para teste de defesa que eles podem querer formular. Acredito que não é uma pergunta ofensiva. Para a proposta e para talvez uma defesa técnica no qual eles têm se propondo, eu autorizo a manutenção da pergunta e, caso venha entender, mantenho a liberdade deste plenário de arguições, claro, de eventuais perguntas, que se fizerem ofensivas, elas serão devidamente indeferidas. A acusação tem mais perguntas? Sim, pois não. Então, como eu falei, o contato foi feito só pelo rádio, né? Foi a única maneira, foi o relato do Roger dizendo a situação que eles se encontravam dentro da caverna. Né? Eu respondi para a doutora. O que eu posso responder para a senhora, doutora, é que esses dados são dados médicos, dados da literatura, não são de estudos. Como eu falei, não existem estudos, porque é extremamente antiético deixar uma pessoa privada de alimentos. Mas o que se sabe de pessoas que sobreviveram em catástrofes ou em jejum prolongado voluntário, por questões políticas, religiosas, é que o indivíduo, a partir do 20º dia, as funções cognitivas, todas as funções orgânicas começam a se deteriorar, a ponto de chegar no 20º dia, ser muito remotas as chances de uma pessoa sobreviver no 20º dia. Mas o senhor conversou somente com o Roger, só examinou ele, somente ele? Não foi examinado, foi só via rádio. Somente com ele? Somente com ele. E levando em consideração que eles estavam numa caverna que não existia, só existia água, não existia nenhum tipo de alimento mineral, nem vegetal,
E da informação de que o grupo dispunha de poucos alimentos quando foram fazer essa incursão na caverna, são através desses dados e dados médicos que a gente chegou a essa conclusão. Aí o senhor perguntou como ele estava, tudo? Sim, foi um relato dramático. Ele respondeu. Sim. O que ele disse? Ele disse que tem pessoas que não estavam conseguindo mais caminhar, estavam muito sonolentos, falando muito pouco, com dificuldade de fala, desidratados, por aí. Foram mais ou menos esses sintomas que a gente levou mais em consideração. O relato dele. O senhor sabe, tipo assim, dizer, tem uma base, mais ou menos, quantos dias que uma pessoa aguentaria ficar sem se alimentar? Eu vou entender isso porque apesar dela ser extremamente relevante ao plenário e ao jurado, eu entendo que o doutor já respondeu essa pergunta quando ele disse que a partir de 20 dias sem comer já há alterações cognitivas e a partir de 30 dias sem se alimentar, as chances são muito remotas de continuar sobrevivendo. É isso mesmo, doutor? Perfeito. Caso o senhor queira acrescentar mais alguma coisa, ou é isso mesmo? Existe uma regra simples que diz assim que com relação ao sobrevivência, são 3 minutos sem respirar, 3 dias sem tomar água e no máximo 30 dias sem se alimentar. Os jurados possuem perguntas à testemunha? Doutor, eu tinha anotado algumas perguntas aqui para o senhor poder estar esclarecendo para nós no plenário, também ao jurado, mas algumas das perguntas do juízo o senhor já veio esclarecer. Uma das minhas perguntas era se o seu contato foi apenas com o Roger, o senhor já esclareceu que foi. A minha segunda pergunta era de quantos dias, mais ou menos, já há essas alterações cognitivas. O senhor disse que a partir de 20 dias, né, já alterações cognitivas é que os livros médicos têm demonstrado. Doutor, essas alterações que o senhor menciona, cognitivas, e eu pergunto que não é nossa área, né, entender disso, e eu tenho certeza da sua capacidade técnica, mas ela alcança também emoções como raiva, tristeza, ou o senhor diz apenas da pessoa, porque o senhor mencionou letargia, a pessoa fica lenta, diminui o raciocínio, mas também a pessoa pode ficar com mais raiva, emocionalmente desequilibrada. Não, senhor. Só lentidão mesmo. Só lentidão é o que os livros têm demonstrado. Entendi. Doutor, essas são as perguntas do juízo, as demais, através das perguntas da defesa e da acusação, o senhor já nos esclareceu. Eu agradeço os seus esclarecimentos e eu determino então o oficial de justiça, conduza a testemunha ao assento. Obrigada, doutor. Segundo o que eu observo da denúncia, então, essas foram as testemunhas anuladas pela acusação e pela defesa, é isso mesmo? Eu procederei, então, agora ao interrogatório do réu. Eu determino aos policiais que conduzam o réu para ser ouvido em plenário. Eu peço apoio aos policiais. Por gentileza, pela ordem, este juízo determina sob responsabilização criminal. Nós nos responsabilizamos aqui, por gentileza. Nós esclarecemos a todos os presentes e nos sensibilizamos a todos os familiares da vítima, porém por uma questão de ordem, este plenário não pode perder a sua harmonia. Inclusive, gostaria de esclarecer aos jurados aqui presentes e a todos os que estão presentes em plenário que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
nenhuma sentença condenatória ainda foi proferida, de forma que nesta noite buscar-se-á, através dos jurados, uma condenação ou uma absolvição. Este juízo busca esclarecer que sim, há muita sensibilização ao fato que aconteceu, nós não podemos negar, mas nós não podemos imputar a ninguém um fato sobre o qual ainda não houve a devida responsabilização. Eu vou conduzir novamente, vou retornar aqui à condução. Pedimos por gentileza que os celulares sejam desligados e caso haja urgência em atender, que seja desligado ou seja atendido aqui fora. Por gentileza, seu Marcelo, cumprimento-lhe novamente. O microfone está ligado? Som. Diga seu nome completo para nós, por favor. Marcelo Edson Irmão Macedo. Ótimo, seu Marcelo. Qual que é a tua idade? 21. 21. Seu Marcelo, qual que é a tua profissão? Explorador de caverna. Explorador de cavernas. Seu Marcelo, o senhor tem conhecimento daquilo no qual o senhor está sendo, denunciado? O senhor já ouviu a denúncia? O senhor está sabendo isso que o senhor está sendo denunciado, né? Sim. Seu Marcelo, eu quero, antes de tudo, lhe esclarecer que o que nós vamos fazer agora é um momento chamado interrogatório. Eu quero te advertir que o senhor não é obrigado, seu Marcelo, a responder nenhuma pergunta que vai ser feita. É garantido pela Constituição Federal, seu Marcelo, um direito ao silêncio. Então o senhor tem direito a permanecer calado, caso assim o senhor queira. E isso, caso o senhor queira permanecer calado, seu Marcelo, não vai lhe gerar prejuízo nenhum. Em respeito a um princípio que a Constituição Federal traz, da presunção da inocência. Porém, seu Marcelo, eu quero esclarecer que esse é o único momento que o senhor tem para esclarecer para mim, para nós, para os jurados, aquilo que o senhor quiser em favor da tua defesa. E também é necessário que eu esclareça que eventual confissão da tua parte sobre o crime será tida como uma causa atenuante caso venha a ter uma condenação contra o senhor. O senhor está ciente disso que foi dito? Sim. Seu Marcelo, o senhor pretende responder as perguntas? Sim. O senhor pretende responder as perguntas de todos? Caso sim, eu vou passar a palavra para a acusação. O senhor pretende responder a palavra de todos? Não. Não? Não. O senhor pretende responder as perguntas da acusação? Não. O senhor pretende responder as perguntas da defesa? Sim. Eu passarei a palavra para a defesa para questionamentos. Senhor Marcelo. Senhor Marcelo. O senhor é casado? Pode repetir a pergunta, por O favor? senhor é casado? Sim. Tem filhos? Sim. Sente saudade da sua família? Muito. Se referindo agora ao caso, o senhor matou o Roger? Não. Nenhum posso fazer isso. Por que não? Ele era a melhor pessoa, ele era o melhor amigo. Em algum momento da sua relação com o Roger, o senhor já desejou matar ele? Não, nunca. E com alguma outra pessoa? Também não. O senhor nunca pensou em como, por acaso, como nesse caso, pegar uma pedra e acertar uma pessoa e tirar a vida dela? Não. Dentro da caverna, senhor Marcelo, o senhor era ameaçado? Sim. Eu entrei Como? em pânico. Pode repetir, por favor? Eu entrei em pânico. Fiquei sentado. Sobre a ideia de alguém ser sacrificado em prol dos outros, o que
que o senhor pensou da situação? Qual foi a sua reação? Quando foi sentada no canto. Se me puder, se eu for lembrar agora, tinha algum tipo de luz dentro da caverna? Não, era totalmente escuro. E como que o senhor decidiu quem que seria sacrificado? Decidi. Só fiquei no canto. Pode repetir, por favor? Só fiquei no meu canto. Então, mas como você chegar ao ponto de escolher o senhor Roger? Com licença, doutor. Seu Marcelo, pode falar um pouquinho mais perto do microfone, tá bom? Para a gente conseguir te ouvir melhor. Repetindo a pergunta. Como você decidiu quem seria morto? Jogando os dados. Mas o senhor disse que estava escuro. Sim. Então como que o senhor sabia qual seria o resultado do dado? Eu não sabia. Tem mais perguntas para ti? A defesa tem mais perguntas? Não. Seu Marcelo, o senhor pretende responder alguma eventual pergunta dos jurados? Não. O senhor pretende responder alguma eventual pergunta do juízo? Não. Dessa forma, então, eu dou por encerrado o interrogatório do réu e eu determino a condução do réu ao assento pelos policiais. Nesse momento serão iniciados os debates orais. Em razão de tratar-se de um júri simulado, os debates serão de no máximo 15 minutos, diferente do previsto no Código de Processo Penal, para júris criminais, onde os debates eles são concedidos para a acusação 1h30, para a defesa 1h30 e depois também é concedido mais o tempo de 1 hora para a réplica e 1 hora para a tréplica. Mas aqui o nosso tempo é diferente, então nós vamos encurtar esse tempo para 15 minutos para a apresentação dos debates orais e depois nós vamos conceder 15 e depois vou observar a condução da noite para conceder mais, eventualmente 5 para a réplica e mais 5 para a tréplica, mas eu vou dando essas determinações. Então, procederemos agora e iniciaremos os debates orais. Eu consulto. Agora eu vou iniciar e vou conceder a palavra à acusação pelo horário. Vou conceder o tempo de 15 minutos. Tudo bem? Boa noite. Com muita satisfação que o Ministério Público ele se faz presente nessa sessão. E, primeiramente, gostaria de dar os cumprimentos à excelentíssima presidente doutora Tatiana Quero. Também cumprimentar as minhas companheiras da promotoria, a doutora Helena, a doutora Caroline, a doutora Nayara, aos advogados de defesa, doutor Emerson, doutora Luana, doutor Alex e doutora Abner. Cumprimentar também os senhores jurados que estão hoje fazendo e tendo o poder da decisão de justiça. Esse é o poder que não é da juíza hoje, e sim de vocês. Vocês têm a decisão na palma da mão, onde podem fazer a justiça pela vítima. Também quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, aos mestres, aos alunos e também a todos os convidados. Bom, hoje a minha fala vai ser curta. Gostaria que vocês, primeiramente, lembrassem que eles estavam 5 pessoas dentro daquela caverna. Assim como o réu não quis responder as perguntas, por quê? O que ele tem a temer se ele diz não matar o seu companheiro? Eles estavam em 5. Quem garante que realmente foi a vítima, o Roger, quem
ou com o engenheiro naquele momento, eles não poderiam estar passando pela vítima? Justamente por isso ele não quer revelar? Vocês gostariam de ter ao lado de vocês amigos que no momento que vocês precisam, eles decidem matá-lo ao invés de ajudar? Porque os 4 saíram de lá com pipa, mas o Roger não. Eles feriram o princípio da dignidade humana, onde a nossa Constituição, ela garante a vida. A gente sabe que tem a lei da natureza, onde os mais fortes sobrevivem. Se naquele deslizamento eles estivessem com algum perigo, o ferido ele provavelmente morreria primeiro. No momento que eles conversaram com o engenheiro, eles falaram para que ele estava escassa, não que eles estavam passando fome. O médico falou que 20 dias passando fome, eles morreram. Pela ordem, excelência, só um momento. Eu gostaria de deferir que, de acordo com o artigo 186, o silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. E a promotora utilizou, no início da fala dela, o silêncio do réu como prejuízo para ele, sendo que ele não responder não quer dizer que ele é culpado. Eu quero acolher esse pedido de indeferimento feito pela defesa e também esclarecer que tal arguição pode ser também utilizada como pedido de eventual nulidade feito pela defesa posteriormente, lembrando também do disposto no 478 do CPP, lembro-nos, vossos doutores aqui presentes, claro, que bem sabem, talvez inclusive melhor que eu mesma, que durante os debates, nenhuma das partes, nem acusação e nem defesa, pode mencionar a decisão de pronúncia, nenhuma decisão posterior que julga admissível a acusação, uso de algemas como argumento de autoridade, que o réu é perigoso ou deixa de ser perigoso, e também como silêncio do acusado ou ausência de interrogatório em seu prejuízo. Qualquer alegação neste sentido, seja da acusação ou da defesa, que possa gerar um eventual prejuízo para o réu pode gerar nulidade. Então, advirto-os nesse momento para que repensem vossos debates sob pena de arguição de nulidade. Obrigada, doutora. Assim, finalizando, usem a consciência de vocês. O que vocês gostariam se fosse a vítima um familiar, um amigo, uma pessoa que vocês amam? Passo a palavra para minha companheira, doutora Nayara. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em especial ao nosso conselho de sentença, como bem visto já formado. Mas eu gostaria de dar os meus cumprimentos em nome do Ministério Público em uma pessoa em especial, a mãe do réu, da vítima, a senhora Joana, com a neta dela, filha da vítima. Eu gostaria também que, nesse sentido, vossos senhores hoje, ao deitarem seus cabeças sobre os travesseiros, tivessem apenas consciência tranquila que fizeram justiça. Não só para uma mãe que perde um filho, não só para uma filha que perdeu um pai, mas porque hoje, se o réu sair daqui absolvido, todos nós seremos algenados. Porque nós, quando será aberta uma lacuna imensa no nosso código, na nossa legislação brasileira. E é nesse sentido que eu também gostaria de deixar muito claro qual é o meu posto aqui hoje. Porque o meu cargo não é muito fácil. Meu papel aqui hoje não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Porque eu vim falar com uma pessoa que não teve o direito de estar aqui hoje. O réu está aqui. Ele pode sentar aqui e dar a versão dos fatos dele. Ele pode vir aqui e dizer o que bem entendesse. A vítima não. Eu falo com uma pessoa que teve a sua voz calada, cruelmente
treinadores, ou seja, eles levaram os estudantes, eles estavam preparados para estar lá dentro. Ou seja, como consta nos autos, no 20º dia, eles tiveram contato com a equipe externa, correto? O nosso médico, testemunha, disse: 20º dia eles estavam passando fome. Não estavam, até porque consta nos autos que os alimentos estavam escassos. Que eu me lembro, escasso não significa inexistente. Ou seja, ainda existia alimentos lá dentro, não tinha perigo atual. Necessidade? Não vejo nenhuma. Nesse sentido, eu gostaria também de mostrar para vocês uma coisa que eu trouxe que não estava, mas a defesa tinha ciência. O nosso engenheiro disse: foi aberta uma brecha muito pequena, ou seja, para passar um fio. Isso é um fio e a largura de um fio. Vocês acham que esse fio, a brecha, seria capaz de iluminar uma caverna? Pois bem, como então foi iluminada aquela caverna? Como que eles jogaram o dado e constataram que o réu, a vítima, foi o número sorteado? Princípio em dupla pro réu? Não consta nos autos quem matou? Ah, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo? Vocês tiveram contato com a equipe externa. Ou seja, vocês foram orientados. Poderiam sim ter aguentado mais uma semana. Porque como consta nos autos, Roger falou: vamos aguardar mais uma semana. E vocês não ouviram. Então sim, estavam errados. Ainda digo mais. Disse o senhor aqui, doutor, eles não aguentariam mais dias. Foi isso que o senhor disse nos 20 dias, né? Pois bem, trago aqui, com todo respeito, doutor, mas o senhor não é nenhum especialista na área. Então trago aqui uma narrativa de um endocrinologista, também professor da Faculdade de Porto, David Carvalho, que disse: a resistência à fome depende de uma série de fatores, como o estado nutricional, mas em geral, e tendo em conta o que está descrito em vários estudos, será possível aguentar entre 50 e 75 dias. É engraçado, né? Eles não aguentariam mais 10 dias. Que cômico, doutor. Pois bem, caso vocês não acreditem no que eu disse, eu gostaria de passar um vídeo para vocês que também foi solicitado a defesa, foi muito bem avisado no prazo legal que seria passar. Por favor, alguém passa o vídeo para mim? O drama de 12 garotos de um time de futebol e do técnico deles, que estão presos desde o dia 23 de junho numa caverna no... uma narrativa sobre coragem, abnegação e heroísmo. O sucesso do resgate dos meninos e do técnico de futebol na caverna da Tailândia deu muitas lições de
assim, senhores jurados. Diz aqui o doutor testemunha, 32 dias são dias demais. Se eu fosse falar todos esses casos que eu trouxe aqui como paradigmas, eu ficaria aqui muito tempo, porque contra fatos não largo eu. Mas, como o tempo não é curto, eu gostaria de fazer dois que é muito relevante. 12 crianças, 10 dias presas. Eles não eram exploradores, eles não tiveram conhecimento para estar dentro. Inclusive, tiraram os sapatos, não tinham alimentos, tiraram as bolsas e entraram. Crianças, diz a testemunha, depende da estrutura corporal, é um adulto. 12 crianças sobreviveram. Ah, mas era 10 dias. 33 mineiros que ficaram por 70 dias presos. Onde teve inundação, também não tinha alimentação. Sobreviveram, todos. Ou seja, necessidade de morte, de matar, eu acredito muito. Inclusive, eu quero fazer outro. Só um segundo. Eu trouxe também o dado. Eu solicito que apaguem essas luzes, fazendo favor. Alguém apaga aí pra mim? Pode apagar todas. A caverna estava escura? Acho que apaga todas. Pode entrar. É aí que apaga todas, beleza? Eu acho que eu não vou apagar todas. Mas não tem problema. Imaginem comigo que está tudo escuro aqui. Pois bem, vocês estão enxergando que número está aqui? Porque eu, se tivesse tudo escuro, não estaria. A menos que o réu tivesse uma visão fora do normal, ninguém enxergaria. Ou seja, deixa muito claro que a vítima foi escolhida a dedo. A partir do momento que ela disse, não quero mais participar, eles escolheram uma vítima. Aí vem aqui falar, a defesa, eles têm filhos, ele tem filhos, ele está com saudade da família, mas e a vítima? Ninguém pensou na família da vítima. A vítima deixou uma filha de 1 ano. O que vocês vão dizer para ela se ele sair absolvido daqui? Vão dizer o quê? Não fizemos justiça pelo seu pai? Ou vão dizer, não, fizemos justiça? Porque vem com o papo de 10 pessoas da equipe que morreram, ou seja, ele se sacrificou por 10 pessoas? Gente, pelo amor de Deus, olha o tamanho de um dado, uma caverna escura. Assim como ele estava com medo, a vítima também estava com medo. E ainda digo mais, se a caverna estava escura, eles tiveram que fazer um reconhecimento manual para saber aonde eles acertariam. Eles tiveram que passar pela mão. Imagina o medo que a vítima teve quando eles decidiram que seria a vítima que morreria por eles. Ou seja, se a questão era necessidade, por que não esperar então que a natureza fizesse o serviço por eles? O primeiro que morresse, eles se alimentavam. Não era isso? Não era se alimentar para sobreviver, como já restou muito bem provado, que eles sairiam de nós vivos. Ainda digo mais. Vou finalizar. Essa é a pedra. É uma pedra pequena. Ou seja, tiveram que bater várias vezes para que o réu, a vítima, morresse. Esse é um homicídio, e por isso que eu peço hoje aos senhores que condenem sim o réu aqui nesse plenário, pelo artigo 121. Pela ordem, juíza. Gostaria de salientar que a defesa que a acusação, sinto muito, está passando informação errônea para os jurados. Porque no caso dos mineiros, por exemplo, que elas salientaram, eles tiveram a ajuda de diversas sondas que eram capazes de levar alimento, água, para eles conseguirem sobreviver os 70 dias. Pois bem, doutora, e nos outros casos? Nesse caso, foram menos dias. Eu agradeço à defesa. Eu vou oportunizar, então, como será aberto para réplica e também para tréplica, gostaria de pedir que a defesa também pudesse arguir esse tipo de esclarecimento para os jurados, a fim de se evitar possíveis confusões. É a razão pela qual também a lei prevê a réplica como resposta e também a tréplica. Pois bem, 30 segundos, doutora. Finalizando, eu gostaria que o réu fosse condenado pelo homicídio qualificado por emprego de
Agradecemos a acusação. Concedemos a palavra agora para a defesa, isso dos debates orais, pelo tempo de 15 minutos. Primeiramente, quero agradecer a presença da excelentíssima doutora juíza de direito Isabela, que está presidindo esse plenário do júri. Quero agradecer a presença do Ministério Público, que está aqui, representado pela promotora Nayara. Quero também agradecer a presença dos honrosos jurados que estão aqui presentes hoje. E hoje eu quero enfatizar a importância que vocês, jurados, têm aqui hoje, nesse plenário do júri, porque hoje vocês são juízes de fato. O que isso quer dizer? Ela é a juíza presidente, ela está aqui para organizar cada etapa desse plenário do júri para que vocês, juízes de fato, possam julgar a vida de uma pessoa. Vocês têm na mão o poder de poder mudar o destino na vida de uma pessoa. E hoje, vocês vão julgar o destino da vida do Marcelo. Vocês conhecem o Marcelo? Marcelo é um escravador de caverna que ficou preso por mais de 30 dias, sem água, sem comida, angustiado, porque não sabia quando ia sair de lá. Eles ficaram 20 dias sem se comunicar. E quando conseguiram, acharam que viram a luz no final do túnel, que iam conseguir sair de lá. A equipe de resgate disse que demoraria mais 10 dias para eles saírem de lá. Mas, senhores jurados, eles não tinham mais 10 dias de vida. Olha, a nossa honrosa promotora que está aqui passou diversos casos, fez um videozinho bonitinho aqui, mas e esses fatos? São verídicos? Olha, é muito complicado você trazer fatos sem colocar a fonte, sem trazer a verdade, não é verdade? É complicado no dia de hoje acreditar em tudo que está aí na internet. Rapaz do céu! Bem, olha, outra coisa, senhores jurados. Quando eles conversaram com o médico disse que eles não iam aguentar 10 dias lá não. Falaram, o médico disse que com o que eles tinham lá, eles não estavam sem comer, mas com o que eles tinham lá, eles não sobreviveriam 10 dias. Eles iam morrer. Foi isso que o médico passou para eles. E quando a vítima, senhor Roger, falou, e se matar uma pessoa que está aqui dentro e comer a carne dessa pessoa? Ninguém fez objeção nenhuma. Engraçado, né? Nessa hora ninguém fez objeção, não foram levar lá um psicólogo para poder ajudar a acalmar a mente desses indivíduos que estavam em uma situação tão extrema. Simplesmente o médico disse, sim, vocês sobreviveriam. Sim, só isso, ponto. Agora pensa na cabeça desses indivíduos que estavam presos lá, sem saber quando ia sair, porque a equipe de resgate disse que ia demorar 10 dias. E está em consta dos autos que ainda demorou mais de 10 dias. Muito negligente. Então eles, em pânico, sem saber o que fazer, o que recorrer para poder viver, e saber que não sobreviveriam 10 dias, porque o médico disse isso, que eles não sobreviveriam 10 dias. E se eles não tinham como sobreviver 10 dias, quando a equipe de resgate chegasse, todo mundo que ia estar lá dentro ia morrer, ia estar morto. O resgate ia ser em vão. Além disso, senhores jurados, 10 operários nessa equipe de resgate morreram no desabamento, tentando salvar o Marcelo. 10 pessoas morreram para que o Marcelo e seus amigos saíssem daquele cativeiro. E o Ministério Público quer colocar de novo eles na cadeia, no cativeiro. Senhores jurados, não desperdicem a vida desses operários que morreram nesse desabamento. Não desperdicem. Não façam com que esses desbravadores de caverna, o Marcelo, sofra mais do que já está sofrendo.
vítima, sim. Mas não foi uma vítima do Marcelo, foi uma vítima do Estado. Onde já se viu? Na sociedade que estamos hoje em dia, com a equipe de engenharia que tinha, que era grande. Como pegar e deixar por tanto tempo eles presos lá dentro? Olha, o senhor Marcelo, ele não é um criminoso. Depois de tudo que ele passou, de todo sofrimento, toda angústia que ele passou, ele é um sobrevivente. Então, senhores jurados, eu peço que acolham a tese de defesa quando perguntarem para os senhores se o réu é culpado. Quero que vocês digam que não, que ele é inocente. Peço encarecidamente que acolham a tese de defesa e que agora escutem a palavra da minha companheira, colega de trabalho, da defesa política. Boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Luana e eu também faço parte da defesa do réu Marcelo. Eu vou dar continuidade à fala do meu colega Emerson. Senhoras e senhores, não tem o que a gente falar em culpa por parte do Marcelo. Isso por quê? Porque não existiu nenhum crime. No caso que a gente analisou hoje, não existiu nenhum crime. Se tratou de uma situação onde existia a inexigibilidade de conduta adversa. E o que seria isso? Seria uma situação da qual não tem como você esperar outra conduta da parte das pessoas que estão ali inseridas. Eu gostaria que os senhores fizessem um questionamento para vocês mesmos sobre o porquê a vítima foi morta. Foi por algum motivo de raiva? Foi por algum motivo de ódio? Foi por algum desentendimento que eles tiveram lá dentro da caverna? A resposta é não. Isso são os motivos pelos quais normalmente nós punimos o crime de homicídio. No caso que a gente está lidando hoje, foi por sobrevivência. Foi exatamente por isso que a vítima foi morta. Foi inicialmente proposto o sacrifício pela própria vítima, com o intuito de salvar mais vidas. Eles iriam morrer de qualquer forma, ou por inanição, que seria pela falta de comida, ou porque a própria vítima, líder do plano, quem deu a ideia do homicídio, iria seguir com o plano. Se eles não aceitassem, iria seguir, iria acabar matando alguém. Eles passaram, senhoras e senhores, 20 dias presos. 32 dias presos. Já estavam há 20 dias sem comida, em jejum constante, sentindo dor, sentindo angústia, medo, passando por transtornos psicológicos, emocionais, com falta de força e principalmente falta de fé. E por quê? Eles ainda insistiram em ter um contato com a sociedade externa. Sociedade externa que, quando eles indagaram por pedido de ajuda, não respondeu. Abandonou os exploradores à própria sorte. E essa mesma sociedade que abandonou eles à própria sorte está vindo hoje condená-los. Eu quero também lembrar aos senhores que, com a nossa tese de defesa, a gente não quer dizer que alguma vida vale menos do que a outra. Muito pelo contrário, pela Constituição nós somos todos iguais. Mas se tratou de um acordo entre eles para ter mais sobreviventes. Eles concordaram com isso. A vítima que propôs, depois falaram que ele foi contrário e realmente tinha sim como eles saberem o resultado dos dados, porque os dados são sensitivos. A pessoa sente as bolinhas que tem os números. E a vítima, quando viu que todo mundo já tinha tirado números grandes, decidiu acabar com o jogo. Só que já tinha sido acordado entre eles. Na verdade, ele só não quis porque ele realmente estava perdendo. E aí está um ponto também muito importante. Não existe prova nenhuma de quem matou a vítima. Prova nenhuma. É a palavra deles contra eles mesmos, os exploradores que estavam lá. A lei é muito clara em dizer: é condenado por homicídio,
quem matou uma pessoa. E o réu Marcelo, eu afirmo a vocês, ele não matou. Por mais que ali não tinha outro jeito de sobreviverem, não foi ele quem realizou o disparo da pedra ou a forma como foi. Tanto que ele só descobriu quem tinha sido morto quando eles saíram da caverna e conseguiram ver quem não estava mais lá. Então, continuando essa parte, o réu, ele é uma pessoa de bem, uma pessoa que não tem nenhum relato anterior de agressividade, de tentativa de homicídio. Ele é uma pessoa com família, sempre muito bem educado, não tinha problema nenhum com os exploradores amigos dele, muito pelo contrário, ele tinha amizade com eles. Ele nunca, ele se alimentou deles, conduta que até ele repudia, tanto quanto nós repudiamos, para sobreviver. Mas ele também, nem por canibalismo, não pode ser condenado. Porque um canibal, ele age por livre e espontânea psicose do estado de transtorno em que ele está inserido. O réu não queria se alimentar dele, mas era a única chance que ele tinha para sobreviver. Eles estavam ali, senhoras e senhores, inseridos em uma sociedade diferente da qual estamos inseridos hoje. Eles não tinham alimento, nós temos alimento aqui e por isso a gente consegue regular um bom comportamento. Ali eles tiveram que se comportar de acordo com a emoção, não com a razão, de acordo com a natureza humana, que parece hostil para a gente, mas porque a gente não estava na situação em que eles estavam. Eu afirmo para vocês, senhoras e senhores, ninguém aqui pode afirmar com certeza que não teria a mesma conduta que eles tiveram se estivesse na situação em que eles estavam, porque só uma pessoa que passa por uma situação de vida ou morte entende o que se passa na cabeça. E é por isso que vocês precisam analisar essa situação como esse caso específico. Não julgar como casos que acontecem numa sociedade normal, em condições normais. Porque a partir do momento que vocês não veem dessa forma, são os senhores que estão abatendo o réu. Porque os senhores aqui têm escolha de conscientemente absolver ou condenar ele. Ele não tinha escolha. Ele não matou o amigo dele, mas ele não tinha escolha entre comer ele ou não. Ou ele fazia isso para viver, ou ele morria. E para isso, para ajudar os senhores a terem uma reflexão um pouco mais profunda com relação ao que está sendo solicitado para vocês hoje, eu gostaria de salientar um ponto que diz sobre um sábio e um menino. Um menino, com a intenção de enganar esse sábio que passava na aldeia dele, ele resolveu fazer um questionamento para esse sábio. Ele estava com um pássaro na mão, chegou para o sábio e perguntou: o senhor sabe me responder se esse pássaro está vivo ou ele está morto? Como ele tinha o intuito de enganar o sábio, caso ele respondesse que estava vivo, ele esmagaria o pássaro matando ele. Caso o sábio respondesse que estava morto, ele abriria a mão e deixaria ele voar. Só que ele não contava com a esperteza do sábio para responder essa pergunta. E ele ficou impressionado, porque o sábio disse exatamente assim: a resposta está nas suas mãos, depende de você. Como o caso de hoje, depende de vocês. O futuro do réu depende de vocês. O peso de ter condenado injustamente uma pessoa inocente porque ele é inocente, tanto do crime de ter matado porque não foi ele que matou, tanto do canibalismo porque ele não tinha outra opção e a vítima já estava morta, sem tortura, sem nada. E os senhores devem analisar dessa forma: o Marcelo não é um assassino, o Marcelo é um sobrevivente. Muito obrigada. A defesa possui mais 1 minuto aos 15, já encerrou esse primeiro momento. Consulto os doutores promotores de justiça e assistentes de acusação se pretendem replicar. Sim. Concedo então o tempo de 5 minutos à acusação para réplica. Boa noite, senhoras e senhores. A promotoria cumprimenta mais uma vez a todos que compõem esse plenário nesta noite. Eu quero deixar claro alguns apontamentos feitos pela defesa. A defesa veio aqui, fez um texto muito bonito, um diálogo muito bonito com vocês. Eles afirmaram com certeza a conduta do réu. E quero deixar claro que não é a conduta do réu que está presente nessa noite. É a conduta de alguém que cometeu
cometeu um crime como consta na denúncia. Quero deixar claro também que nenhum de nós estávamos presos dentro daquela caverna junto com o réu ou juntamente com as outras quatro exploradoras. Quero deixar claro também que nós não podemos afirmar nada, nem que o réu matou, nem que ele não matou. Até porque a própria advogada afirmou várias vezes que ele não fez parte da ceia da carne da nossa vítima. Ela afirmou várias e várias vezes isso. Como podemos ter prestado atenção também? Excelência, pela ordem, eu gostaria de deferir, porque eu salientei que ele única e exclusivamente se alimentou da carne e que ele não foi quem assassinou ele. Ele comeu depois que a vítima já estava morta. Pela ordem também, meritíssimo, eu também quero deixar registrado que a advogada também falou que só deram conta que a vítima havia morrido quando houve o resgate, uma vez que ela também afirmou que o réu também se alimentou da carne dela. Pela ordem, excelência, eu disse somente que ele descobriu quem era quando abriram as portas da caverna, porque eles não tinham como enxergar. Eu não disse que ele não... Para uma acusação e uma defesa técnica, respeitosa e combativa, que é o que se espera de um tribunal de júri, é comum que se haja essas arguições. E eu gostaria que elas fossem mesmo debatidas dentro dos debates orais, respeitando, claro, o disposto na lei, evitando-se as previsões legais para se evitar, claro, nulidades processuais. Essas questões, como a defesa disse, a acusação disse, eu gostaria que os doutores, promotores e os defensores, advogados, pudessem aproveitar as vossas oportunidades, desde que evitassem com absoluto zelo as nulidades, mas aproveitassem essas oportunidades a fim de esclarecer com técnica, com respeito e com combate que é devido ao tribunal de júri, mas que fizesse o uso adequado da palavra, sendo cabível nesse momento a réplica, que é a acusação, e caso a defesa entenda de esclarecer algo aos jurados, assim como a acusação tem feito neste momento, que o faça também na tréplica, que será autorizado depois. Eu devolvo a palavra para a acusação, para a continuidade da réplica. Conforme eles disseram, que quando foi jogado o dado, estava escuro, mas eles sentiam. Mas o dado, não tem como você sentir. Vocês quiserem olhar, não tem como. E como que ela sabia que eles conseguiam sentir? Como? De que maneira? Então, olhem bem para aquela senhora. Vocês acham que ela já não sofreu muito com a morte do seu marido? Vocês querem que ela sofra duas vezes? Duas vezes sofrendo? Gente, a decisão está na mão de vocês. Vocês que decidem. Olhem bem para aquela mulher. Somente isso. O juiz agradece. Concedo então e consulto a defesa se pretende apresentar tréplica. Sim. Concedo a palavra à defesa para a apresentação de tréplica no tempo de 5 minutos. Vossa licença, Vossa Excelência. Boa noite a todos. Boa noite, senhoras e senhores jurados. Eu gostaria de destacar que eu estou aqui presente hoje nesse júri porque eu não acho, eu tenho certeza, que o meu cliente, o senhor Marcelo, ele é inocente. Como hoje a minha palavra é a última que os senhores vão ouvir, e logo após eu me calar, é a decisão proferida dos senhores que vai destinar o futuro do senhor Marcelo. Eu gostaria de destacar, como a excelência promotora acabou de falar, que realmente, peço até perdão para a mulher do senhor Roger, mas eu gostaria de destacar um ponto aqui. Realmente ela está sofrendo, mas a pergunta que eu faço para os senhores refletirem é o seguinte: o Roger, que foi a vítima, foi o que deu a ideia para o assassinato.
A pergunta é, e se ele tivesse se calado? E se ele tivesse guardado para ele? Será que todos teriam morrido de fome ou todos estariam aqui presentes hoje ou em suas famílias? Então, gostaria de destacar aos senhores jurados também que os escavadores, eles estavam presos não só dentro de uma caverna, mas sim sobre um mar de incertezas. Como os senhores podem ouvir hoje aqui, o nosso engenheiro civil e o nosso médico, e ambas as partes não tinham certeza. Eles não teriam certeza se o resgate seria após o 10º dia, porque tinha divergência do tempo, do clima. O senhor médico ressaltou que eles poderiam sobreviver até 30 dias num jejum. A diferença de um jejum, quando uma pessoa opta em fazer, ela pode parar a qualquer momento. Ela pode deixar de seguir aquele jejum. Ela pode chegar e ir na padaria e comprar. Mas e os cavadores? Eles teriam essa opção? Não. Além disso, esse jejum, eles teve o seu psicológico afetado. E isso sobressai o desgaste psicológico da pessoa, com certeza diminuindo ali as chances de vida. Lembrando, senhores jurados, que o senhor Marcelo não foi quem matou. As senhoras promotoras teve todo o tempo do mundo para adquirir as suas provas e mostrarem para os senhores. E os senhores chegou a ver alguma prova que, como eles ficaram no primeiro dia, no segundo dia, no 5º dia, no 10º dia, no 20º dia, não. Eles têm somente a prova, justamente do que todo mundo aqui já sabe. Realmente existiu o homicídio? Realmente existiu. Tem prova que foi o senhor Marcelo? Não tem prova que foi o senhor Marcelo. Os senhores entendem? O poder que os senhores têm aqui hoje é de extrema importância que os senhores jurados percebam essa diferença. Para nós, hoje dentro desse tribunal, é fácil julgarmos, é fácil falar sim ou não, mas eu gostaria que o senhor fechasse seus olhos ou imaginasse como que seria a vida de vocês dentro dessa caverna. Hoje, o senhor Marcelo, ele é uma pessoa de bem, ele é uma pessoa que tem 21 anos, que tem a sua família, que tem os seus filhos. A pergunta é, o senhor Marcelo já cometeu algum crime em sua vida? Nunca! Nunca! O senhor Marcelo saiu da sua casa no dia 1º de janeiro, achando que aquela caverna ia desabar e iria planejar tudo isso? Não! Isso foi uma fatalidade. Hoje vocês estão diante de um sobrevivente. E com muita importância que eu gosto de destacar isso, senhores jurados, eu peço encarecidamente aos senhores que não tenham medo de absolver o senhor Marcelo, porque ele não é o culpado. Eles teve um tempo e não conseguiu provar. Então eu peço que vocês, com muita sabedoria, com muita fé em Deus, a gente precisa perdoar para receber o perdão também. Então, como a minha fala ela é muito pouca, eu tenho pouco tempo para destinar o futuro do nosso cliente Marcelo, porque se ele for julgado injustamente pelas 3 qualificatórias que a senhora promotora mencionou, esse senhor de 21 anos ele vai ser preso por mais ou menos 30 anos de cadeia. Os senhores vão ver ele na rua quando ele tiver 50 anos de idade e vão estar cometendo uma injustiça imensa. Vão estar colocando mais uma pedra sobre a vida dele. Eu tive a liberdade de pegar uma corda do senhor Marcelo, cortei ela em alguns pedaços e vou destinar um pedaço da casa dos senhores brevemente. E essa corda, senhores jurados, hoje os senhores têm 2 opções. Com essa corda, voltando na opção certa, que é a absolvição do nosso cliente, vocês podem ajudar ele a fazer uma rede e viver em paz com sua família. Mas se os senhores errarem essa opção, espero que vocês guardem essa corda como lembrança, mas os senhores também têm o poder de enforcar o senhor Marcelo aqui hoje e errando. Doutor, eu mantenho, entendo que é uma técnica combativa, que faz parte do perfil de defesa, também é uma técnica à disposição, assim como o apagar de luzes. Eu mantenho autorizado. Doutor, eu concedo mais 15 segundos para o senhor terminar. Então, senhores jurados, eu agradeço imensamente cada presença de cada um de vocês, senhores e senhoras. Eu agradeço a presença de cada irmão de profissão, doutora Luana, doutor Abner, doutor Emerson, por todo o sacrifício, por todo o suor derramado aqui hoje. Encerro os debates, doutor. Muito obrigado. Concluídos os debates, eu indago aos senhores jurados se estão habilitados a julgar a causa ou se têm algum questionamento que gostariam de suscitar.
se encontram habilitados? Os senhores podem dispor da corda aos chãos? Porque os senhores vão precisar das vossas mãos até para pegar os papéis, os quais vão depositar na urna. Eu vou explicar agora a respeito do julgamento dos quesitos, que nesse momento, então, que nós concluímos os debates, os quais acusação e defesa fez os seus debates orais, foi oportunizado réplica e também a réplica, nós vamos fazer, então, o julgamento da causa. O julgamento da causa, então, no tribunal de júri não é feito por um juiz, ele é feito pelo conselho de sentença que aqui foi formado. Eu vou explicar o julgamento dos quesitos, então, havendo alguma dúvida, eu peço a gentileza que os senhores perguntem para que não haja julgamento errado, oriundo de dúvidas. Tudo bem? Num tribunal de júri, o conselho de sentença seria levado para uma sala secreta, mas nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer tudo aqui mesmo, para todo mundo poder ver como seria numa sala secreta. Então, nós faremos, a olho de todos, o que seria numa sala secreta em razão do sigilo das votações, que está previsto na Constituição Federal do Brasil. Porque é um júri simulado, né, como eu já enfatizei no cunho pedagógico. Eu determino aos oficiais de justiça que faça a distribuição das cédulas aos jurados. Essas cédulas que vocês vão receber, senhores jurados, são cédulas que contêm a palavra sim e cédulas que contêm a palavra não. Vocês vão receber esses dois tipos de cédulas e vocês vão fazer uso das duas, tanto da sim quanto do não. Vocês vão receber, vai passar sobre vocês uma urna. A primeira urna é a válida e a segunda urna é a inválida. Então a primeira é o voto de vocês e a segunda é o descarte de vocês, a fim de que a gente não saiba o que vocês votaram. Até aí tudo bem? Estão compreendendo? Então, esclareço que o julgamento será dado considerado a resposta aos quesitos. Os jurados, após questionados, deverão inserir a resposta válida na primeira urna que for passada e a resposta inválida na segunda urna. Então, se eu perguntar, por exemplo, o jurado absolve o réu, e se a você não precisa me responder, porque o teu voto é secreto, ninguém vai saber. Se a tua resposta secreta for sim, que você absolve, isso quer dizer que você concorda com a tese da defesa. Você absolve quer dizer que você entende que ele não deve ser condenado. Então você pega a tua cédula sim, absolvo e insira na caixa, na primeira caixa que vai passar. Se você entende que ele deve ser condenado, você pega a cédula não, de não absolve e você insere na primeira caixa. Até aí tudo bem? E aí você põe a cédula inválida na segunda caixa. Estão prontos? Seu Eduardo, o senhor havia levantado a mão? Se vocês terão um minuto para discutir? Não. Num tribunal de júri, haveriam diversas perguntas. Esclareço para vocês também que eu vou fazer apenas uma. Eu reduzi. Na lei, seriam vários os quesitos que seriam perguntados para vocês. Então, seriam várias cédulas que lhes seriam entregues. Então, por exemplo, a Tamara receberia várias cédulas sim, várias não. Eu perguntaria a respeito de vários quesitos. Materialidade, autoria, da absolvição ou da condenação. Mas, por tratar-se de uma simulação, eu vou perguntar apenas de um quesito. Tudo bem? Então vai ser apenas de uma pergunta. E a minha pergunta, você não precisa me responder, a tua resposta vai ser na cédula, será se o jurado absolve o acusado. Vou pedir então a distribuição das cédulas, tá? Que o oficial de justiça também passe com a urna válida logo após. Lembrando que o voto é secreto. A pergunta é se o jurado absolve o acusado. Se você responder sim, você absolve. Isso quer dizer que você concorda com a tese da defesa. Se você responde que não, então você concorda com a tese da acusação, onde ele será condenado. A primeira urna que está passando é a primeira, né?
A primeira urna já foi passada, determina então ao oficial de justiça que passe a segunda urna, no qual serão inseridos votos inválidos. Isso também não seria feito aqui, mas por tratar-se de um juiz simulado, eu vou fazer a contagem. O juízo procedeu com a contagem. Quero pedir a todos que fiquem em pé para a leitura da sentença. Quero desde já agradecer a atuação da equipe de acusação, também agradeço a equipe de defesa. Nós procederemos agora com a leitura da sentença que foi decidida pelos jurados. Lembrando que 7 foram as votações, 4 quesitos já tornam a decisão efetiva. Vistos e examinados os presentes autos da ação penal pública incondicionada, registrados sob o número 2022-816-0075, proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face de Marcelo Firmo Macedo. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Marcelo Firmo Macedo, já qualificado, o qual foi pronunciado com incurso nas sanções do artigo 121, caput do Código Penal. Submetidos a julgamento perante esse tribunal do júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos dos seus membros, decidiu pelo reconhecimento da materialidade, ou seja, pela existência do fato criminoso, vez que houve vítima e o seu corpo. Eu vou pular esse quesito aqui, porque eu não fiz a pergunta para eles, tá? Essa aqui seria uma sentença completa, eu vou pular direto pelo único quesito que eu fiz. Vou pular 2 quesitos aqui, porque eu não fiz 2. Eu vou pular direto pelo que eu fiz. Ainda o Conselho de Sentença, por maioria de votos de seus membros, decidiu pela absolvição do acusado Marcelo de Firmo Macedo, entendendo então que o réu deveria ser absolvido quanto às imputações feitas na denúncia, respondendo sim ao quesito perguntado. Assim, com base na soberana manifestação constitucional do Conselho de Sentença, julgo improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face do réu Marcelo de Firmo Macedo, para, por via de consequência, absolver-nos das imputações que lhes foram lançadas neste processo. Assim sendo, expressa-se imediatamente o alvará de soltura do senhor Marcelo. Tendo em vista a nomeação de advogado de defesa, fixo honorários advocatícios, em prol do Dr. Alex Calandro, com importe de R$5.000, de acordo com a resolução conjunta pelo qual condena o Estado do Paraná para pagamento, sem custas processuais, pois trata-se de procedimento criminal especial. Cumpram-se as disposições pertinentes ao Código de Normas da Justiça do Estado do Paraná, dou a presente sentença por publicada e as partes por intimadas neste ato. Registre-se, anote-se e comunique-se. Sala de sessão do Tribunal de Júri Simulado da Faculdade Dom Bosco, Cornélio Procópio, 7 de outubro de 2022, Isabela Quero Veloso, Juíza de Direito, Presidente. Muito obrigada e uma boa noite a todos.